Boa noite, iniciamos a nossa web aula, dando continuidade na UC de Fundamentos de Mecânica. Pois bem, pessoal, na web aula anterior conseguimos falar sobre os cálculos, né? De forma seria aplicado, quais são os conceitos utilizados para a obtenção daqueles números, por que que calcula, né? Então, tudo que influencia e afeta nos nossos materiais, força de apoio, flexão, torção, momento. Então, tudo isso aí a gente conseguiu ver na última web. E hoje, dando continuidade, como eu estava dizendo aqui antes de iniciar a gravação, né, conseguimos trabalhar com praticamente todos os assuntos que tínhamos para SAP e agora trazendo assuntos a mais, né? Lógico que complementam ao C de Fundamentos de Mecânica, mas de certa forma não tem SAP, né? Não tem SAP, muitas vezes pode ser um assunto também que não esteja no material didático, mas que nós vamos trabalhar porque complementa, né? O nosso aprendizado. Como a gente conseguiu trabalhar bem, sem ter interrupções, sem ter muitas pausas, tivemos um bom andamento, traremos mais e mais conceitos aí para a gente ir enriquecendo a nossa bagagem, construindo os nossos conhecimentos e aumentando as nossas competências. Hoje, lubrificação. Falaremos sobre algo muito importante envolvendo a mecânica no nosso dia a dia, um assunto aí que é velho e é novo ao mesmo tempo, né? É velho porque essa questão de lubrificar isso aí é muito tempo atrás. Só que é novo porque essa hum, seria uma engenharia, seria um estudo, né? Esse advento cada vez mais aplicado da parte de lubrificação. Então hoje temos especialistas em lubrificação, temos software de lubrificação, temos de vários expoentes, né, da nossa indústria e do mais falando sobre isso e dando a devida importância, porque isso afeta muito a vida útil do equipamento, afeta a confiabilidade, a lubrificação, muitas vezes o cara faz, antigamente eu fazia assim, de manhã eu colocava 10 gotas do lubrificante X e sempre funcionou. Hoje tem um estudo, a pessoa consegue dimensionar qual a lubrificação correta, qual a periodicidade correta, um técnico para lubrificação ou o seu técnico de manutenção, como que ele vai lubrificar, o que que ele vai ver, quais são os sinais que podem ser retirados disso, os custos que diminuem com paradas, custos com gasto de insumo indevido, sujidade da máquina. Então é muito grande, muito ampla essa parte de lubrificação. Temos, né? Eu conheço um pessoal que trabalha só com lubrificação, indo às plantas, né? E desenvolvendo projetos e trabalhos que envolvem esse assunto. E tem cada vez mais, né? A atenção da nossa, principalmente do pessoal da manutenção. Então, lubrificação é toda e qualquer substância que visa a redução do contato entre peças, né? Que é a redução do atrito, evitando assim seu desgaste. A gente já falou de dureza diversas vezes aqui nas outras webaulas. Imagina atritando ali algo de alumínio com um outro material de ferro fundido. Então, o alumínio ele é mais dúctil, né? Então ele tem menor dureza. Se ele ficar atritando, logo você não terá mais, né? A peça no formato a qual ele foi projetado e, por vezes, ele não vai desempenhar a função que ele deveria. Então, o lubrificante evita já que fique desgastando. E, além disso, age como elemento arrefecedor, trabalha retirando o calor do meio em que está. Então, além disso, né? Porque se a temperatura sobe muito por vezes, o nosso material ele acaba deformando, dilatando, contraindo com diferenças de variação. Como no caso aqui ele citou o calor, né? Vai aumentar o calor com o trabalho do nosso maquinário, do nosso ferramental, do nosso ativo, a gente precisa dissipar. Como é interno, imagina, eu vou colocar muitas vezes a gente coloca, né, água para resfriar, e aqui o lubrificante funciona de forma similar, ele vai ajudar a dissipar esse calor, retirar o calor de dentro do nosso ativo. Aqui ele mostrando, né, o A sem lubrificação e o B que formaria uma espécie de uma película sobre os extremos dos materiais, né? Seria como se fosse trazendo para a pele, seria um protetor solar, uma fina camada, né, que evita ali o atrito entre as partes ou pelo menos reduz de forma drástica esse atrito. Então, a aplicação sistemática e efetiva da lubrificação das máquinas e equipamentos resulta no prolongamento da vida útil destes, gerando uma maior produtividade e, consequentemente, um retorno em forma de lucro para todos os envolvidos. Essa parte de lubrificação é muito importante. Na semana passada,
estava conversando com outro colega, ele já está bem à frente do curso, mas estava falando sobre a automação aplicada à lubrificação, né? Sistemas automatizados para realizar lubrificação numa unidade de fábrica. E ele estava dizendo sobre o que eles tinham um maquinário lá que estava com um vazamento. Salvo engano, era até um compressor pneumático. E todo dia de manhã alguém passava lá e fazia a reposição do lubrificante, todo dia de manhã, todo dia de manhã. E aí imagina um dia o seguinte, à tarde aumenta o vazamento e ninguém passa para conferir à tarde, era só de manhã. Aí a máquina roda sem o nosso lubrificante durante o período da tarde. Imagina o tamanho do estrago. Então, por muitas vezes tem isso também, né? Temos outras também, aplicação indevida de lubrificante, indústria alimentícia, indústria de bebida, essas indústrias que necessitam de um cuidado maior, tem o lubrificante adequado. Então, tem uma gama muito grande sobre esse assunto. E como que eles são classificados, ó, de acordo com o seu estado físico, em sólido, líquido, pastoso e gasoso. Os sólidos, né, servem como base para lubrificantes líquidos e pastosos e são inertes quimicamente. Esse tipo de lubrificante garante uma união aos materiais com elevado grau de resistência ao cisalhamento, pressão e temperatura. Pode ser utilizado como lubrificante sólido os seguintes materiais: grafite, talco, mica, disulfeto de molibdênio, disulfeto de tungstênio, sulfato de prata e a politetra fluoretileno, né, PTFE. Os lubrificantes líquidos estão entre os lubrificantes mais utilizados em larga escala, podem ser divididos em minerais e graxos de origem mineral. Tem outros também, ó. Pode ser dividido também. Esses são os dois, na verdade, né? Então, os minerais provindos da destilação do petróleo e graxas de origem animal, sebo, mocotó de boi, baleia, banha de porco, ou pode ser vegetal também, como oriundo da mamona, oliva, lanolina, palma e girassol. Temos compostos que são procedentes da mistura de óleos minerais e óleos graxos, que tendem a variar dependendo do tipo e aplicabilidade. Óleos sintéticos são totalmente desenvolvidos por indústria petroquímica à base de polímeros. Então, lembrando lá, ó, né, sobre polímeros que a gente viu em cena anterior, são duas webs atrás, né? Então, proveniente do petróleo, indústria petroquímica. Então, a base de polímeros e de ésteres desenvolvidos para garantir propriedades não alcançadas pelos outros tipos de lubrificantes. Dentre eles é o de maior custo, né, o mais caro, porque justamente ele vai para laboratório, né, vai ser desenvolvido conforme as características que é necessário para aquele caso, se seja um específico ou seja a maioria dos casos, né? Por exemplo, mudou um projeto de lubrificação de motor automotivo. Então, qual é o melhor óleo para isso? Então, o pessoal vai desenvolver, infelizmente, né, esse desenvolvimento e tudo mais, para pegar as melhores características para aquele processo, você tem um custo maior para desenvolver e para fabricar também. E lubrificantes aditivados são lubrificantes nos quais são acrescidos aditivos que permitem garantir melhores características e assim poder desenvolver o melhor papel no sistema a ser lubrificado. São eles inibidores de oxidação e corrosão, melhoradores do índice de viscosidade, redutor do ponto de fluidez e névoa, agentes de adesividade, anti-espumante, dispersante, bactericida, elevadores do ponto de fulgor, inflamação, desengripantes, extrema pressão. Pedro, levanta a mão, fica à vontade, meu rei. Não, não, foi sem querer. Sem problema. Achei que você ia perguntar para mim, ou você ia ajudar aqui, ó, explicar cada um de oxidação, corrosão, viscosidade, ponto de fluidez. Mas isso a gente vai ver agora, cada uma dessas características. Agora não, vai ser mais à frente. É exatamente o que são as características que a gente tem que verificar quando vai, por exemplo, Ah, bom. muitos casos pode acontecer o seguinte: você comprou o seu ativo e ele está dimensionado para um lubrificante X, mas dependendo do caso que você utilize e que você tenha conhecimento hábil para trazer
fazer essa mudança, contrata uma empresa especializada, desenvolve estudos e tudo mais, então aí você pode trocar o seu lubrificante. É comum? Não, porque muitas vezes o que o fabricante especifica é de fato o melhor para 90% das aplicabilidades. Mas pode ter casos sim que você tenha que trocá-lo. Então é bom você conhecer para entender e muitas vezes desenvolver. Ah, vou pegar uma máquina que está em redundância na minha indústria e quero testar se com esse lubrificante X melhora o ponto, por exemplo, diminui a minha temperatura de trabalho da máquina, está esquentando muito. Então pode acontecer muita coisa, né? Pode mudar também esse lubrificante de acordo com a vida útil do equipamento. Eu já preciso de uma viscosidade maior, porque essa aqui já não está lubrificando bem. Então também vai mudando, por isso que é importante a gente conhecer. O natural é sim seguir o manual, mas depende do caso também que você vai usar o equipamento, pode ser que seja necessário, e para isso você tem que ter pelo menos o básico do conhecimento ou contratar, né, uma empresa especializada para desenvolver esse estudo. Continuando aqui, temos lubrificantes pastosos, né, conhecidos como graxas, são utilizados quando os outros tipos de lubrificação não permitem garantir uma qualidade no funcionamento do equipamento. A graxa é uma combinação de um agente engrossador com um líquido lubrificante. Pode ser dividida em graxas de sabão metálico, são compostos por óleos graxos e metais à base de cálcio, resistentes à água. Então, a graxa você pode ver que vai estar sempre linkada, né, à lubrificação de equipamentos que ficam expostos às intempéries, né, na grande maioria das vezes, não que não possa usar em outros casos, mas sim que fique exposto a questão de sujidade, questão de insolação, tudo mais. A outra aqui, ó, sódio, resistente à temperatura, a base de alumínio, né, mas composto por alumínio, resistente à água e com adesividade. Lítio, a mais vantajosa por possuir resistência à água e altas temperaturas e composta por formista, né, que integra as propriedades de todas as outras. Temos as graxas sintéticas, mistura de óleo mineral e sabão sintético. São as graxas mais modernas e têm aplicação restrita aos locais onde não podem ser utilizados outros tipos de graxa, à base de argila, né? Graxa especial formulada a partir de argilas especiais e óleos minerais puros. Possui um custo elevado com propriedades de elevadas temperaturas. Lembra a base dos cerâmicos? Materiais argilosos? Então, cerâmicos suportam a temperatura. A graxa é a base de argila. E graxas betuminosas composto por mistura de asfalto e óleos minerais com propriedades de alta adesividade. E além dos gasosos, né, que a gente tem aí hoje em dia na base, que seria spray, né? São tipos de lubrificantes especiais utilizados apenas em casos isolados, onde não é possível o uso do lubrificante comum. A finalidade do lubrificante gasoso é garantir pontos não alcançados pelos lubrificantes líquidos e pastosos, realizando uma total lubrificação da peça ou equipamento que se está trabalhando, e por isso esses lubrificantes são considerados mais eficientes. Até pela aplicação, geralmente vem com caninha ainda, para você focalizar a aplicação do seu spray, né, do seu lubrificante gasoso, para garantir que não tenha dispersão e que ele chegue, né, a lubrificação chegue ao ponto que você deseja. Então, como exemplo, citamos, né, os seguintes gases: nitrogênio, flúor, cloro, bromo, astato e o próprio ar. E além desse, é comumente utilizada a névoa do próprio óleo, ou seja, né, a substância composta, uma parte gasosa e outra líquida. E agora sim, as nossas características em relação aos lubrificantes. Temos a densidade, lembra lá da escola do ensino médio, né? Densidade é igual a massa sobre volume. Então, é a relação de peso do lubrificante em determinado volume, que pode variar, né? Pode variar dependendo da temperatura. A viscosidade é a característica intrínseca fundamental do lubrificante, que está relacionada à capacidade de resistir ao escoamento e a cisalhamento. A viscosidade é diretamente proporcional à pressão das folgas e inversamente proporcional à velocidade e temperatura. Temos o ponto de fulgor, né? Que ponto de limite que o lubrificante tende a soltar os primeiros vapores e combustão, né? E o ponto de inflamação relacionado diretamente ao acréscimo de temperatura. Então, vai subindo. Então, qual que é o limite antes dele começar a soltar um vapor ou ter combustão, né? Que é começar até a queima.
Eu vou ver o ponto de fulgor. Então, se o meu equipamento, meu ativo, trabalha com a temperatura elevada, que um óleo mineral muitas vezes já começaria a ter combustão. Então, eu vou desenvolver um sintético que tenha um ponto de fulgor mais elevado. E assim vai. Ou aqueles que a gente viu, né? Estenofograxo, muitas vezes pode ser com base em argila. Lá tinha o lítio também que falava, né? Então, ele vai misturando aí os materiais e procurando a melhor composição para que suporte essa temperatura, se for o caso. Ponto de fluidez, né? Menor temperatura em que o líquido consegue escoar, ou seja, que ele flui. Podemos relacionar o ponto de fluidez com a transformação física da matéria, onde o fluido líquido transforma-se em sólido a partir do seu ponto de solidificação. Lembrando que os sólidos não apresentam vazão, né? Então ele não escoa, ele não flui. E por muitas vezes você precisa sim que o seu lubrificante ele seria passear, a melhor palavra, mas seria de certa forma passeio, né, por pontos do seu ativo que precisa dessa lubrificação. Se ele for sólido, você não consegue levar ele para diferentes pontos e isso vai diminuir a sua lubrificação e aumenta atrito e tudo mais. Cor, característica estabelecida por meio de um teste de colorímetro por transparência. O controle da uniformidade da cor do lubrificante tende a variar dependendo do tipo de contaminante. Exemplo aqui, ó, uma contaminação por água deixa o lubrificante com aparência branca e pastosa, que forma uma espécie de borra, né? Quando a gente abre aí muitas vezes um motor, um compressor, equipamentos mecânicos, você encontra uma borra, muitas vezes teve umidade lá ou entrou água direto e já a aparência na cor preta ocorre quando contaminação ocorre por meio de fuligem pela combustão. Então você teve esquentou muito, né? Teve um dano ali pela altíssima temperatura, passou o ponto de fulgor e esse seu óleo já está contaminado porque, de certa forma, o pessoal fala que queimou o óleo, né? É a expressão do dia a dia. Então, para facilitar, ele chegou a uma temperatura tão elevada que passou o ponto de fulgor, contaminou e ele geralmente apresenta essa coloração aí na cor preta. Temos as cinzas, né? Que é a especificação quantitativa das partículas inorgânicas residuais no lubrificante após a sua queima. Então, essa especificação é realizada por meio da análise espectrográfica, que consiste na queima de uma determinada amostra de óleo para verificação dos seus elementos presentes visíveis por meio de espectros fotografados. Então, é um tipo de análise de óleo, né? Essa espectrografia, ele vai analisar e com isso, né, com os espectros, ele vai identificar que tipo de material que está misturado ali ao seu óleo lubrificante. Tem que atuais como sílica, que indica o pó inserido pelo ar, ferro, o qual indica o desgaste de peça metálica. Se ele achar espectro de estanho, chumbo ou cobre, indica desgaste dos mancais. Se ele achar alumínio, desgaste dos pistões. Assim vai, né? De acordo com o material que é feito, cada um dos componentes, se ele encontra ali, o pessoal chama muito de limalha também. Então, quando fizer a espectrografia, né, o ensaio, ele vai verificar ali os espectros de qual material é. Às vezes também, dependendo do que for, você tem um bujão magnético, né? E aí pelas limalhas você vê. Limalhas é como se fossem raspas, né? De material metálico, você já consegue verificar se está tendo um desgaste natural, se está tendo um desgaste elevado do seu, do seu ativo. Espuma, da quando as condições de trabalho proporcionam um agitamento das moléculas, ocasionando diminuição da película lubrificante. Demulsibilidade, que é a capacidade dos lubrificantes conseguirem separar-se da água condensada em determinado intervalo de tempo no processo de operação. Número de saponificação, que é o teste realizado do lubrificante para especificar a quantidade de óleo graxo, para ele não virar sabão, né? Temos o número de precipitação, que é o teste realizado no lubrificante para especificar quantitativamente as partículas encontradas em suspensão no óleo lubrificante geradas pelo desgaste. Corrosão e oxidação, capacidade lubrificante de corroer os metais pela combinação com o oxigênio do ar. Fisicamente, a oxidação ocorre quando o metal doa elétrons para o meio em que se encontra. Então, por vezes, você pode ter o seu lubrificante entrando em reação química com o seu material. Então, isso pode afetar. Muitas vezes, se for um metal, você tem a corrosão, você pode acelerar a oxidação. E tem vezes que o lubrificante também entra em reação química com outros tipos de materiais, um material
um exemplo, um retentor, ele pode entrar em contato, já seria um material, vamos usar um material de borracha, né? Uma espécie de borracha, algo nesse sentido, porque é química, né? Então, dependendo do tipo de lubrificante, você coloca lá, ele reage, rebenta seu retentor, e seu sistema vai vazar, né? E outros elementos também com esse tipo de material. Então, afeta muito a escolha do mesmo, que ele não reage com certos tipos de materiais que você vai ter dentro do seu ativo que você está usando o lubrificante. E ponto de gota, que é o limite que o lubrificante tende a gotejar devido à elevação de temperatura, perdendo suas propriedades e o agente engrossador, que é o sabão. Então, ele passou para o ponto de gota, ele não vai criar mais aquele filme, né? Parece que ele está todo unido. Quando você pega o lubrificante, não parece que tem separação. Ponto de gota é como se ele saísse daquele todo uma gotinha, né? Então, você vai tendo pontos ali que o seu lubrificante não vai estar junto, dependendo do ativo. Já tem chance de você ter, porque a pressão é elevada, muitas vezes a vazão mássica do seu lubrificante está passando junto de outro fluido e ele acaba levando, né, gotículas, mas aí já é um caso especial e aí você vai usar um lubrificante adequado. Então, se na maioria das vezes você não quer esse ponto de gota, né, o seu ativo não tem uma pressão tão elevada e não tem uma velocidade, uma vazão máxima muito grande, e está acontecendo isso. Então, o que aconteceu? Elevou a temperatura, estou tendo ponto de gota no meu lubrificante e isso afeta o meu sistema de lubrificação. E falamos sobre as características e agora sobre os sistemas de lubrificação. A gente vai começar pelos comuns no dia a dia até chegar aqui num sistema por automação, né? Então, por gravidade. Como que ela ocorre, né? Quando o lubrificante adentra o sistema a partir da ação da gravidade e todo o corpo tende a retornar à atmosfera devido à força gravitacional, e o mesmo acontece quando o lubrificante é colocado acima da atmosfera por meio de algum artifício. Então temos o copinho aqui, né? Um copo com vareta, que é uma lubrificação que integra um copo com quantidade especificada de lubrificante no pino graxeiro do equipamento, e com o giro do eixo, ele tende a liberar o lubrificante. Temos o copo conta-gotas, que é uma lubrificação que integra um copo com quantidade especificada de lubrificante regulado o tempo para o gotejamento. Então, um com a rotação, né, com o funcionamento, você vai lubrificando. Ah, que hora que eu lubrifico? A hora que está funcionando. E o outro de acordo com o tempo, né? Geralmente também ele vai acionar ali esse conta-gotas na hora do seu funcionamento e ele vai ali fazendo a lubrificação. Sistemas ali está aparecendo aí que são os automatizados, são os primeiros lá que começou a retirar a lubrificação manual, né? Temos lubrificação por capilaridade. No caso, eu falo manual porque não tem que alguém lá toda hora fazer, mas tem que alguém completar o nível, né? Então, assim, não tira 100%. Temos a lubrificação por capilaridade, que a lubrificação, né, acontece quando utilizamos algum material que tem um poder de absorção do fluido. Essa pode ser da seguinte forma: copo com mecha, consiste na integração de fios de lã instalados internamente para a transferência do lubrificante para o meio a ser lubrificado pelo meio por princípio de capilaridade. E temos por estopa ou almofada. Ser colocada uma quantidade de estopa ou almofada embebida em óleo, em contato com a parte inferior do eixo, por ação capilar, o óleo embebido escoa pela estopa em direção ao mancal, lubrificando. E temos a lubrificação, mais um tipo, né, por salpico, que ocorre quando utilizamos peças em rotação para transferir o lubrificante ao eixo a partir do movimento de arrasto. Um dos tipos é por anel ou por corrente, que é utilizado para lubrificação por arraste por meio de anel ou corrente, que acaba distribuindo o lubrificante depositado na parte inferior do mancal e distribuindo por todo o componente. Então, ela vai passar mergulhada ali onde tem esse lubrificante, numa bandeja, no que for, e ela vai levar, né, por meio de arraste mesmo até chegar nas outras partes do nosso ativo. E temos por colar, que segue o mesmo princípio da lubrificação por anel, mas é um sistema para rotações mais elevadas. Temos lubrificação por imersão,
que é por banho, né? Internamente, o mancal de rolamento fica completamente submerso no lubrificante. Então, ele já trabalha submerso ali, então você não precisa cuidar, né? Só manter o nível de óleo que ele vai funcionar de forma adequada. Lubrificação por sistema forçado, ocorre quando utilizamos uma força externa para inserir o lubrificante no equipamento, realizadas por perda por meio do bombeamento. O lubrificante é transportado de um reservatório externo até o mancal ou cilindro compressor, ou por circulação, que é um sistema de lubrificação por bombeamento que utiliza uma bomba industrial para manter constante a recirculação do fluido do reservatório ao sistema. Temos a lubrificação manual com a almotolha, né? Aqui a pessoa faz direto, né? O técnico, o operador, o executor, o manutentor, supervisor, coordenador, quem for, vai lá e realmente faz a lubrificação de forma manual. Aí tem que saber quantidade, ele tem que saber qual que é a periodicidade para fazer. E aqui não tem muito como controlar de forma simples, né? Com a sua almotolha, almotolia. Você vai fazer quase uma bombinha manual aqui, né? Para fazer o escoamento de dentro do reservatório para essa mangueira aqui até o bico. Temos por pistola, bombeamento manual, integrando o bico da pistola ao pino graxeiro do mancal. Temos pincel e enchimento, que consiste em aplicação de camada lubrificante e preenchimento manualmente até 2/3 do componente a ser lubrificado. Então, com o pincel aí você vai distribuindo uma camada legal, né? Faz uma aplicação de um volume bom. Então, de até 2/3 do componente, preenche então praticamente todo, né? 66% dele com esse tipo de lubrificação. Temos a lubrificação por sistema centralizado, que é o automatizado, né? Acontece aqui, então, aqui pelo estilo tem um sistema aparentemente pneumático, não dá para ver muito bem que a imagem ficou pequena. Mas o que acontece? Aqui é o sistema onde a indústria, né, os principais têm investido, que é ela automatizada. Você vai ter um computador fazendo esse controle, um CLP, por muitas vezes, integrado com o seu supervisório. Então, ele vai te dar relatório de quando lubrificou, qual foi o volume. Você consegue ter um controle disso, da lubrificação. Você tem uma eficácia, né? Porque é controlar de modo digital. Então, não tem emoção, o cara não pode aplicar, ele pode tá lá com a bombinha, né? Com a pistola, ele vai lá e aplica errado. Aqui não, ele vai ter um volume controlado, se os sensores estiverem legais, você não precisa preocupar tanto. Em vez de você ficar lá, exemplo, uma unidade fábrica gigante, que você tem que fazer a lubrificação de mais de 50 ativos, o sistema automatizado aqui já faria isso, né? De modo tranquilo, com o CLP. Lógico que tem que ver o número de saídas, né, e tudo mais, mas um, dois, três, quantos forem necessários, mas eles farão na hora adequada, o volume adequado e te entregarão relatórios confiáveis. Ajuda, né, o quê? A evitar perdas, né, por erro humano, ajuda a evitar o desperdício de lubrificante, aumenta a vida útil, aumenta a confiabilidade. Então, automatizado, né? Ó, consiste em uma padronização do tempo e quantidade de lubrificante a ser aspergido para garantir uma lubrificação perfeita e econômica. Esse sistema é controlado pela atuação automatizada das válvulas, atuadores e outros equipamentos que são ligados à sala de controle, na qual a equipe técnica pode visualizar todo o processo e tomar as devidas ações. Perguntei para vocês quem está na indústria ou no ramo de serviço e tudo mais, que tenha algo similar a esse aqui, sistema automatizado aí para lubrificação. Algum de vocês trabalha com um sistema assim? Ou alguém que veio do manual lá, com a pistola, com a motolia, aí foi colocando outro tipo de sistema e já chegou nesse automatizado aqui? Márcio, Pedro, Otávio, Cosme, Evaldo, Clécio, Caio, Alexson. Fica à vontade, Alexson.
Se estiver falando, não está chegando para a gente. Exxon, se liberar esse microfone, acho que talvez funcione. Vamos testar? O microfone está bloqueado ainda. Aí, liberou o microfone. Alguém está ouvindo aí? Nosso colega? Cosme, você está ouvindo ele? Eu não estou ouvindo ele, não. Pedro, não? Eu também não estou ouvindo ele, não. Então vai ter que vir. Eu acho que lá Também não. na indústria dele tem um sistema automatizado. Algum de vocês, ninguém tem não um sistema assim? Ah, na minha, eu acho que não. Pode ser na fábrica nova lá da Brain Pharma, mas Vou pegar o nome da empresa de vocês tudo aí e passar para um colega meu que ele trabalha só com isso aí. eu não vi, não. Viu Tamo não? junto. Mas lá ainda é o convencional? É, lá Mas que é bastante ah, alimentício. é alimentícia, indústria? Eu não entendi qual que é. Ela é alimentícia, é adoçante, né? E aí vocês trabalham com outro tipo de lubrificante, por exemplo, é graxa alimentícia, É é tudo, lubrificante alimentício, tudo em inox, né? é tudo. Eu já tive uma experiência na indústria alimentícia e realmente tudo é diferente, tudo é especial e tudo é mais caro. Infelizmente, tem essa. Porque qual que é o problema, né? Imagina o seguinte, muitas vezes, isso aí, vou dar um exemplo numa enchedora. Então você tem que fazer lubrificação porque é um equipamento mecânico igual os demais, né? No setor de invase, por exemplo, para bebidas, no caso lá eu trabalhava com, como fala, era beneficiamento de óleo de soja, né? Então era óleo que a gente compra no mercado, aí, óleo de soja. E aí realmente por muitas vezes você pode ter um ponto e tenha contato do seu elemento lubrificante com o insumo, né? No caso era o óleo de soja. Imagina se vai um óleo desse que qualquer um, né, que a gente usa no dia a dia para alguém ingerir, comer. No caso não é de bebida, beber. No caso do Pedro ali também. Isso aí, meu amigo, acaba com a indústria de uma vez. Além do risco de morte, todos os riscos tangíveis, né? Tem os intangíveis que é ninguém nunca mais querer comprar, a marca ter perdas. Então, tem um tipo de graxa. No caso, usa graxa, né? Que é, ou um outro tipo de lubrificante que é especializado para isso. Então, se tiver um problema que entrar em contato com o alimento, entrar em contato com bebidas, e um humano ingerir, não causa problema nenhum para ele. Não traz riscos à saúde. Por isso que tem, né, essas especiais. E as outras, né, geralmente é para sistemas em alta temperatura. Imagina quem trabalha em sistemas ali aciaria, né? Siderurgia. Então, os elementos estão ali trabalhando com uma temperatura muito elevada. E aí você precisa de equipamentos especiais, lubrificantes especiais, para isso que o sistema seja funcional. Então, são áreas aí que precisam, né, de essa parte de lubrificação, elementos especiais e tem um custo junto, né? Que também é elevado, e um cuidado especial para aquisição e tudo mais. Isso entra em certificação e assim vai. Alexson, deixa eu ver se você falou comigo pelo chat aqui. Ah, fresa ferramenteira e automatizado. Rapaz, será que você está sem o microfone? Mas pergunta para você, depois que entrou automatizado, deu uma paz para a equipe de manutenção lá? Como que foi? Geralmente o custo é elevado, né, para montar um sistema desse, mas para quem executa a manutenção, tem que cuidar, né? É o cara ali, o inspetor de manutenção, ou o próprio executor, é o líder de equipe. Quando automatiza, é uma paz do tamanho do mundo. Aí, ó, show de bola. Então, assim, muitas das indústrias já têm capacidade de ter um sistema desse para evitar as perdas e riscos, né? E sem preocupação, exatamente. A preocupação dele é só ir lá no supervisório e ver se está ok, né? Não precisa olhar de máquina em máquina.
Então, tem muita indústria que cabe isso aqui. Pode ser um ponto de melhoria para você sugerir, ou se você é o líder, se você é o coordenador, o supervisor, o gerente de manutenção, tem um custo elevado, só que isso dá uma confiabilidade muito grande, né? Às vezes você até diminui o HH da sua equipe de manutenção e isso no decorrer do tempo, né, no longo prazo, já se paga. Além de diminuir um risco, né, que é uma máquina quebrar por falta de lubrificação, e isso aí também afeta muito o nosso dia a dia na produção. Cosme, fica à vontade, meu rei. Agora você está falando, está chegando pelo menos para mim, Cosme. Agora você desmutou? Alguém está ouvindo o Cosme? Pedro, você está ouvindo ele? Ou não, professor. O Cosme tá falando com a gente agora, não tem nem 2 minutos que ele falou com a gente. O microfone dele desativou sem ele ver. Ou ele tirou do fone, né? Cosme quer tentar de novo? O meu não está funcionando, é o chat. Meu chat não está funcionando. Não sei se é porque eu estou no telefone, não quis nem mexer no computador. Estava dando problema da última vez. Ah, pergunta do Cosme aqui, se nos sistemas, né, é por circulação. Geralmente eles têm uma bombinha, né? E aí tem o pescador, então depende muito do sistema automotivo. Mas o sistema automotivo ele tem outra coisa muito importante, que é a temperatura que esse óleo chegue, né, para que ele circule e tudo mais, como ele fica no fundo, né, no cárter do nosso veículo, até ele ser aspergido para a parte de cima do motor e fazer a lubrificação, demanda um tempo. Por isso que o pessoal geralmente, não só carro, né, o carro no nosso dia a dia, mas em outros maquinários, linha amarela, caminhão, tudo mais, o pessoal liga e aguarda um tempo, né, até que faça o uso do veículo para que haja essa lubrificação por completa. Mas geralmente ela fica no fundo mesmo, porque por gravidade vai descendo, né? Vai descendo, ele se deposita ali no fundo, e quando ele entra em funcionamento, vai ter um pescadorzinho que joga pelas galerias, se for num carro, né? Vou usar um carro de exemplo, nas galerias, aí tem não seria fissura, mini galerias, né? São capilares ali que vai passando e distribuindo, leva até os pontos adequados para que esse óleo seja aspergido e lubrifique as partes, geralmente as partes rotativas, né? Para evitar que elas entrem em contato e atrite, Maria, agora embolei aqui e fiquem atritando para evitar desgaste, Cosme. Mas geralmente é assim, nas máquinas em geral. Vamos trazer agora, por exemplo, onde tem um eixo e tem um mancal de enrolamento. Lá ele vai colocar pontos de lubrificação. Por quê? Já são pontos pontuais, né? Ai, desculpa a redundância, mas são localizados. Focalizados porque é onde tem atrito, onde você precisa lubrificar. Você não precisaria passar lubrificante no eixo todo. Se for no caso, é pontos que tem mancal ali, um rolamento. Você vai lubrificando, se for de lubrificar, né? Se for o caso. E aí você vai lubrificando um a um, né, desses pontos. Então depende muito onde tem ponto de contato e atrito. E aí é um ponto que você necessita de lubrificação, né? Que ela é indispensável. Que aí não tem jeito de você ficar sem. Senão até o ruído é característico quando está faltando lubrificante. Um metal entrando em contato com o outro tem um ruído muito peculiar e se você não tiver com protetor ocular, é um barulho muito ruim, né? Pelo menos eu acho. Respondi, Cosme. Você me dá um feedback aí. Certo. E temos o sistema por lubrificação por névoa, né? Névoa que a gente viu lá é uma mistura de lubrificante, no estado líquido e gasoso, uma mistura entre os dois. Então, aqui, ó, na aplicação do lubrificante de forma gasosa, contendo também uma porcentagem de lubrificante líquido, esse sistema é mais eficiente do que aqueles que utilizam lubrificante 100% na fase líquida devido à facilidade que a névoa possui de adentrar em orifícios de difícil acesso ao líquido, criando um sistema uniforme de lubrificação. Então, depende do caso ali, você tem canais bem pequenos, microcanais para fazer a lubrificação, espaço mínimo, acaba que o gasoso, né, em forma de névoa, você tem maior efetividade.
Falando ainda sobre lubrificação, trazendo um assunto aqui, que todo mundo está vendo aí, entra um pouco na parte de torneamento, fresamento, a parte de furação, que são os fluidos de corte. Linka um pouco com lubrificante, trazendo para vocês também, né, brevemente aqui sobre eles, qual a importância de cada um. Então, de certa forma, o fluido de corte. O lubrificante é mais comum no dia a dia, o fluido de corte para, como o nome diz, né, para especificações mais envolvendo essas atividades ali de usinagem, que tem por objetivo, né, lubrificar e ou refrigerar um processo de usinagem. Então, basicamente é isso. Ou ele vai fazer com que, naquele ponto ele tenha uma temperatura muito elevada, eu preciso fazer a retirada desse calor. Então, eu vou usar um óleo, um fluido de corte para refrigerar. Aqui o Pedro mandou uma pergunta rapidinho. Lubrificação por névoa para bike. Grudar menos sujeira, Pedro? Eu sou um aficionado também aqui, essa parte de bike. Eu não era muito dessa parte de trilha, né? Eu gostava mais do speed. Mas eu acho que lubrificante por névoa para grudar menos. Eu acho que no fim vai grudar do mesmo jeito, hein, Pedro? Felizmente a poeira, né? Aí depende muito da adesividade desse, desse nosso lubrificante. Se ele entra no mais. Cara, acho que você deve gostar de pedalar também. Na trilha não tem jeito, não. Terminou, ela estiver muito molhada, muito suja, você vai ter que lavar e lubrificar de novo. Geralmente os que a gente usa em bicicleta, né? Tô pensando aqui no mountain bike. Eu também mudei agora, mas eu tô pensando em voltar. No mountain bike, cara, acho que é difícil. É um lubrificante que não vai grudar. E de qualquer jeito tem muita poeira, né? Muita poeira, a sujidade é muito grande. Eu acho difícil. E até por esse ponto, né, no caso aqui da bicicleta, não tem jeito que você está indo para um lugar que é sujo e a utilização é suja. E esse é um ponto também que pode ser que tenha mudança do seu lubrificante. Voltando lá, muitas vezes o seu processo de operação, deixa eu ver um caso aqui que pode acontecer. Vamos dizer que seja um processo envolvendo algodão. Algodão tem as plumas e tudo mais. E muitas vezes o seu óleo, em contato com a pluma, ele faz grudar mais. Aí você precisa de um óleo, é lubrificante. De um lubrificante que tem uma característica que não grude tanto, por exemplo, uma pluma. Então você vai lá buscar um outro. Então, mas eu mantenho a minha viscosidade, mantenho a minha, mantenho a minha propriedade de trabalhar bem com alta temperatura, mas que ele não grude tanto essa sujidade de uma pluma. Ou pode ser de uma poeira também, Pedro, já que você estava falando aí um óleo que não grude tanta poeira, né? Então eu vou buscar um lubrificante adequado com essa característica. Não é algo muito comum, mas pode ocorrer. E por névoa, que você estava falando, ela vai ser aplicada, por exemplo, nas partes rolantes ali no seu, no seu rolamento, né? Então, no seu rolamento, você vai conseguir uma lubrificação melhor. Mas querendo ou não, poeira vai entrar, né? Como você anda na estrada de terra e é muita poeira, provavelmente não vai escapar tanto. Mas por névoa, acredito que vai grudar menos do que se você fizer uma líquida, né? Uma lubrificação líquida nesse ponto. Então, isso também é uma questão de processo que você vai verificar. No caso do Pedro aqui, ou de uma usina de beneficiamento de algodão, você vai verificar o seu lubrificante é X, mas quando o cara desenvolveu a máquina não era só para algodão, ele usava em outros 15 tipos de processos. Então, para os outros 14 atende, para o seu não. E aí você pode sim buscar um outro lubrificante que atenda às especificações adequadas de temperatura, de viscosidade, ponto de fulgor, tudo mais, mas que ele, né, grude menos partículas nele, ele tenha menos adesividade aí para partículas externas. Então, é cada uma das características que a gente viu, aí você vai aprofundando. Geralmente o pessoal desenvolve testes, né? Vai fazendo teste ali para ver se funciona legal, se funciona ok, e valida essa substituição ou não. Show? Voltando aqui aos fluidos de corte, então vão ser usados no processo de usinagem. Então, basicamente, ou vai para retirar calor, ou ele vai trabalhar, lubrificar para criar uma película ali, diminuir o atrito. Às vezes você está tentando furar aí um material com uma dureza muito elevada e ele não consegue penetrar, né? Ou o ruído é estrondoso, né?
Se tiver um atrito muito grande, sobe a temperatura e você tem a deformação. Geralmente quebra, broca, né? Que é o mais comum. Então, de toda e qualquer forma, você utiliza ou para refrigerar, seja no caso só para retirar calor, porque um processo de corte gera muito calor, ou para também lubrificar, que aí ele vai diminuir o atrito entre as partes e realizar, não dá para dizer isso, mas seria um corte mais macio, né? Então, ó, para garantir um bom desempenho, é necessária a escolha correta do fluido, levando em consideração o tipo de metal e os parâmetros de usinagem. Então, para escolher, né, o correto fluido, é de extrema importância compreender o processo e identificar se a necessidade será predominante em lubrificação ou refrigeração. Caso seja lubrificação, o ideal serão os fluidos de corte integrais, são os prontos para uso, pois garantem maior lubricidade. Se for refrigeração, opte por fluidos de corte solúveis, né, diluídos em água, conhecidos também como óleos solúveis ou óleos refrigerantes, que controlam principalmente a temperatura. Alguns exemplos aqui, ó. Um solúvel semissintético ecológico. Aqui, ó, sem fluido de corte. Deixa eu ver o que o Alex aqui falou. Acho que na última você tinha um microfone, não tinha, Alexson? Tá, tá importante você ter esse microfone de novo aí, hein, meu rei? Para participar, que você tá... É bom que você já fala e todo mundo escuta, mas o que ele colocou aqui, para quem tá sem o chat, né? Sem fluido de corte, perde aresta e derrete ferramenta em aço rápido ou metal duro. Exatamente. Então, a temperatura elevada, a gente viu, né, que tem até mudanças no formato do nosso equipamento, ele vai se conformar de modo diferente ao que você fez, ao Pedro do transformador, vamos falar dele. Então, como fala? Então, realmente, você até muda, né, você perde ali a fiação, a aresta de corte, você deforma, você cisalha a sua peça. Show de bola, Alex. E o Pedro perguntou sobre transformadores, quais os perigos, né? O lubrificante do transformador eu vejo e eu vi muito o seguinte: quando o pessoal faz a manutenção preventiva, envia, né, uma amostra para verificação, geralmente alguns que são nocivos, né, à saúde. Agora você fez uma pergunta boa. Eu acho que grande parte deles, né, você tem que ter um cuidado no manuseio. Eu nunca fiz uma manutenção em transformador, porque eu tinha um par que ele era engenheiro eletricista, e aí eu ficava de fora, só vendo ele fazer. Mas o pessoal, sim, vai todo com o EPI adequado, e eu vejo que realmente não entra em contato com a pele. Eu não tenho essa informação, Pedro, da questão da nocividade dele em relação à saúde humana. Mas eu sei que o cuidado com ele é com o nível, e principalmente o pessoal faz a ferrografia, que é o nome, né, do ensaio, ou espectrometria também, espectrografia que a gente viu, para pegar as partículas, né, de metal, porque querendo ou não, se tiver muito metal ali, pode ser que conduza, né, o metal conduz bem, é um condutor elétrico bom, e a presença de uma quantidade grande, muitas vezes pode ser mais um condutor ali para afetar, né, o nosso sistema. É o que eu lembro lá o pessoal ele usa muito ele para pegar um parâmetro de como está o transformador, vida útil, desgaste e tudo mais. Com relação à nocividade, tem uma pergunta que eu não consigo te responder em relação a isso. Deixa eu ver aqui se eu consigo numa pesquisa rápida aqui ver algo sobre essas particularidades. Um segundo. É óleo mineral. Tá aqui, ó. Convencionalmente usado é tóxico em contato com o solo ou água, a contaminação é inevitável. Então, é o ascarel, provavelmente por eles ter que ter isolante, né? Isolante elétrico, talvez por isso ele tenha que vir com essa propriedade aí para isolar, ele acaba sendo nocivo. Então, aqui ele trouxe essa informação que realmente é tóxico, né? Então tem que ter um cuidado aí com o descarte dele e tudo mais. Mas muito provavelmente é o seguinte, o que que acontece? Geralmente para deixar ele não tóxico, o custo deve ser elevado, se possível, né? Geralmente quando vai fazer isso, o custo é elevado.
Então, o que que o pessoal faz? Pô, é melhor o meu manutentor ter cuidado do que eu ter que lançar, desenvolver um óleo sintético com custo bastante elevado que ninguém vai adquirir. Então, eu já utilizo o mineralzão mesmo, e como ele é pego na natureza, ele vem com as propriedades que já são inerentes dele. E dentre isso é a questão de ser tóxico, Pedro. Tem razão aí, informação que eu achava que o pessoal não tocava porque eles já estavam com todo apetrecho lá, né? Então é mais um cuidado ali para evitar sujar e tudo mais. Mas realmente tem essa toxicidade aí com relação aos transformadores. Certinho? Show de bola aqui, voltando aqui o nosso fluido de corte, né? Semissintético ecológico, usinagem de metais em geral em máquinas operatrizes, inclusive CNC. Tem maior lubricidade, né? Lubricidade similar ao óleo solúvel mineral convencional, porém com vida útil mais prolongada e não ataca componentes das máquinas operatrizes e as peças usinadas. Então ele vai ter menor reação química com a maioria dos metais e materiais que a gente tem nos nossas máquinas, né? Sejam torno, fresa, bancada para realizar furação convencional, seja nos CNCs ou no centro de usinagem. E temos o fluido de corte solúvel, a base vegetal, lubrificante oriundo de fontes renováveis para usinagem em geral, econômico, né, melhor em relação custo-benefício, tem vida útil maior que a de outros produtos similares, e ecológico, ideal para empresas que trabalham com o sistema, né, de segurança, meio ambiente e saúde. Geralmente é CSMA, né, que é segurança, saúde e meio ambiente. Então ele tem essa questão de atender às especificações ecológicas. Certo, senhores? Pedro, me perguntei se eu respondi sua dúvida. Eu não, naquela hora eu não sabia, mas é o ascarão, então, né? Um óleo mineral que realmente ele traz esse risco. Então, geralmente, você falou um pouco sobre transformador, eu tô lembrando do pessoal que a gente tinha gerador e transformador lá, e eu acompanhava de longe, né? Que aí você precisa de curso de CEP e tudo mais, e como tinha ele lá junto, né? Ele cuidava mais dessa parte. Mas eu lembro que o pessoal utilizava muito da manutenção a termografia. Termografia era muito utilizada. Tinha os outros equipamentos lá e utilizava muito a análise laboratorial do nosso óleo, né? Por ele ser isolante, então evitar ao máximo aí partículas metálicas para não ter essa corrente de fuga ou condução dessa dessa corrente no corpo do transformador. Eu lembro que tinha um cuidado e como tinha que ficar de longe, é o que eu via, né? Isso aí é o que eu acompanhava lá na manutenção. E tinha esse cuidado com o óleo mesmo. Certinho? Pedro, o Alex naquela hora, excelente. Pessoal, alguma dúvida? Alguma consideração? Fica à vontade. Evaldo, à vontade, meu rei. Professor, eu queria tirar uma dúvida sobre a SAP, a explicação daquele desenho lá, das imagens, para identificar as imagens lá. Tá meio. Eu não consigo entender muito bem. Qual SAP? Tá ouvindo? Tô ouvindo, tô. Tá ouvindo? As imagens lá, para identificar as imagens, sabe? Parece que a SAP 3 é 2, acho que é 3. Identificar as imagens, vamos para lá. Peraí, deixa eu compartilhar aqui a tela. Segundo. E o que vai pegar para nós é aquele exercício. Deixa eu ver. Identificar as imagens. Nós estamos com muita dúvida da galera aí sobre as respostas deles, sim. Deixa eu ver qual. Ah, esse aqui não. Esse aqui é dilatação. É o O de cálculo. baixo, acho que vai ser do Blank. Boa noite, Boa professor. noite, bom? É aquela base da régua com a numeração, aquela base que o desenho realmente está bastante difícil de compreender, de interpretar ele, né? Tem uns parafusos, tem algumas coisas, e é tipo uma base que tem uma régua presa nele. É um Não, Blank aqui?
Essa é a Não, mão não é francesa, esse galera, daí, né? não. Não, não é esse daí, é outro. É a SAP, eu acho que é SAP 3. Tá falando esse aqui, o porta-escala? É, isso, porta escala. Para nós aqui tá muito ruim esse desenho. Tá, Mas assim, esse aqui que a gente está vendo aqui na tela agora? para a gente aqui não tá muito ruim. Mas é o mesmo arquivo, Otávio. Assim, o que a gente viu aqui, assim, Uhum. a impressão do desenho ficou muito ruim. Ah, vocês Tomou- imprimiram e a impressão ficou Não, ruim. não é que nós imprimimos, é a fotografia dele aqui, pelo menos para mim, tá muito ruim, né? É essa que você está vendo aqui na minha tela, né? É, essa daí. Agora, eu quero fazer uma pergunta. Não tem como a gente usar essa folha? Ei, professor, dá uma olhada para ele, quando consegue ver aí? Não dá para ver. Não, Ah, não, essa é das vistas. Espera aí. Então não é esse aqui do porta-escala, não. Isso aqui das vistas, Cadê? sim. mas Aquela da para mão mim tá. francesa até que é de boa, dá para fazer os cálculos dela direitinho. Essa Essa aqui? aí. Isso. Não, essa daí para mim foi fácil. Esse aqui é para você Agora, identificar qual que é a peça adequada. Exemplo, vamos fazer a 1 aqui, Evaldo, da sua dúvida. Rapidão e já vamos para a sua, tá? Tá? Exemplo, aqui você tem vista frontal. Você está vendo meu mouse, né, Evaldo? Estou vendo. Vista frontal, vista superior e aqui é vista lateral esquerda. Por quê? A gente usa o primeiro diedo que a gente viu lá no começo, que é o padrão aqui no Brasil. Então, pela minha vista frontal, eu já consigo ver que a peça tem um vão aqui na parte superior central. Então, essas três me atendem. Vamos ver o seguinte: tem algum ponto que ela não vai ser similar. Aqui, ó, essa. Deixa eu ver se eu consigo pegar algo que desenhe aqui, que eu sei que tem. Aqui, ó. Tá vendo? Essa cor não vai ser legal. Vou pegar essa aqui. Tá vendo essa aqui, ó? Ela tá à frente dessa linha de fundo, ó. Dessas duas linhas aqui que são as maiores. Então, o meu, como fala, essa parte aqui, ó, que é na minha vista frontal, que eu estou desenhando, ela tem que vir à frente que é as de fundo. Então, o que que acontece? Se for retinha igual essa C aqui, já é provável que não seja, né? Ela tá atrás, então tem que ser algo mais apresentando uma certa curva, porque eu represento essa primeira aqui, isso aqui é essa representação de cá. E eu tenho que ela ganhe um espaço até no fundo. Então teria que ser algo com esse ganho aqui, com esse ganho aqui. Esse aqui está retinho não, ou com esse ganho. Então a gente já não tem a C. A C já não poderia ter marcado. Deixa eu apagar aqui para não confundir. Segundo ponto, você tem aqui que é um contorno não visível, então isso facilita, mas todas são similares. Qual que é o tamanho desse, que seria esse quadradinho aqui, ó? Ele só vai até o meio dessa lateral, então ele só pode vir até aqui. Então qual que está à frente? Essa aqui. E outra coisa, ele começa no fundo da peça, então ele tem que vir da parte de trás. Então ele tem que estar, no caso aqui, ó, alinhado com o fundo, as costas dessa pecinha do meio. Aqui está alinhado, aqui está alinhado, a C a gente já descartou, mas também está alinhado. A D não está, ó. Tá vendo que ela está um pouquinho para frente, ó, tem um espacinho aqui até chegar no fundo. Então eu já excluo a D também. A D já me deu um sinal que não é ela. Então eu estou entre B e A. Show de bola. Agora eu vou olhar a minha vista superior. Olha lá, ele vem do fundo só até o meio da minha peça, né? E o meu desenho aqui, ó, outra coisa, essa parte, ó, ela vem até o ponto mais alto. Isso aqui parece que ele está subindo, tá vendo? Tá ganhando altura. Aqui ele vem até o ponto mais alto e depois vai no mesmo nível. Por esse desenho aqui, a gente vê que ele tem essa altura. Então, o B é mais compatível do que o A. Então, você já exclui o A e aí você resolve qual que é a B nessa primeira. Então, você tem que olhar os detalhes das suas vistas que estão para você e aí sim você conseguir marcar qual que é a peça. Então, você vai olhando todas as vistas e eu geralmente faço por exclusão, né? Que eu vou olhando detalhe algum, detalhe não vai ter e vai facilitar. Então, no caso aqui seria Aquele para B. nós levar na impressão, hein?
Oi? Esse aí é para a gente tirar a impressão e levar ela, porque não dá para responder pelo computador, não. Já tentei, não consegui, não. Salvar em Word, sabe? Ah, você fala escrever aqui? Eu falo tirar a impressão dela e levar pessoalmente. Ah, você fala lá para aula presencial? Sim, porque eu tentei baixar no modo de eu escrever a resposta e não consegui, não. No Word aqui eu estou usando o Word, ó. Agora, eu baixei lá direto da plataforma e estou usando o Word. Aí eu venho aqui e desenho, até mais fácil para fazer. Se quiser imprimir, Entendi. pode imprimir também. Mas ele está no formatinho, tá vendo o desenho aqui, ó? Já está direto no formato do Word. Depois vai ser o seguinte, ó. Você vem aqui, no caso vou usar o download, clica com o lado direito do mouse, vem em abrir com, e aí você escolhe. Muitas vezes seu aplicativo não vai estar aqui do Word, você vem escolher outro aplicativo e ele aparece na lista, ó. Então eu marquei sempre que tiver um documento .doc, eu vou usar o Word. Tem gente que não tem o Word, tem o LibreOffice, porque ele é livre, né? Acho que para baixar ele até é gratuito. Pode usar também. Então cliquei nele e ele vai me abrir já no formato do Word. Isso aqui é para ir vendo cada uma das vistas e identificando qual que é a adequada, Ok. Beleza. certo? Cabeça Agora, depois. deixa eu voltar para a dúvida do Otávio. Do Otávio é no porta-escala. Vamos lá, Otávio. Beleza. Aqui no seu porta-escala, você, ó, interpretar, responder os questionamentos para evitar erros na fabricação do porta-escala, utilizando a área de calibração de produtos soldados. Então, ele vai identificando cada um dos pontos aqui e traz, ó, furar com a peça número 2 aqui. Tenho que, cadê? Furar na montagem com a peça número 3. Tem várias identificações, cada um deles, ó, 1, 2, esse 2 lembra muito uma atividade que já teve. Sobre desenho, 3, 4, 5, 6. Então tem pino, tem todo mundo aí, ó. Esquadro, placa, base, apoio, fixador, pino, parafuso, parafuso, parafuso. Aí a pergunta, qual o material indicado para a construção da peça 1? Então tá aqui minha peça 1, e aqui embaixo ele já me dá, ó. É um esquadro, então é aço, 10, 20 a 10, 30. Beleza, eu venho aqui, e a resposta é essa. Qual o acabamento da peça 1? O esquadro. Eu venho aqui verificar. Tem a ver com esse item aqui, ó, que a gente vê mais à frente. Mas aí você pode pesquisar, né? Tipo de acabamento, que seria o Eu mais adequado. já entendi. Agora, o que eu quero saber é se É. o senhor consegue me explicar para mim Uhum. responder aí no papel, do jeito que o senhor está fazendo, porque eu não consigo. Para Aí você mim vai. usar, Hum. para mim usar esse papel aí do jeito que o senhor está fazendo, tem como eu fazer isso? Ah, entendi. Responder aqui direto Isso. é com Word também. Como que eu faço? Mostra para mim Mesma aí. coisa, vamos lá. Você veio aqui, né? É o anexo 2. Você clica nele, geralmente ele já faz o download direto, né? Então aí vai Uhum, aparecendo sua pasta download lá. É esse arquivo aqui, ó, anexo 2. Você precisa ter certo. o Word também. Aí você vem, da mesma forma que foi do Evaldo, você clica com o lado direito, abrir com, até que apareça o Word. Se ele não aparecer, você vem aqui escolher outro aplicativo, não aparecer direto, e aí aqui aparecem todos, ó, que podem abrir esse tipo de arquivo. Tem uns que Certo. não vai, que vai dar erro. Geralmente aparece primeiro o mais compatível. Se ele não Certo. aparecer, aí você vai deslizando aqui, ou você pode procurar outro aplicativo e aí você seleciona. E não é o mais comum é ele aparecer direto. Então vem Certo. aqui, lá direito, abrir com, escolher outro aplicativo. Aí eu venho. No caso, se você já tiver o Word, né? Ele já vai aparecer Uhum. direto. Ou você pode baixar o LibreOffice que é livre. Eu acho que os dois são os principais aí para edição. Beleza. Todos eles, todos eles vai ser basicamente assim para mim escrever, todos eles. Ah, é. O LibreOffice também, ó. Com o Word eu fiz. Outra coisa importante, eu vou fechar aqui para abrir de novo. Não salvar. Deixa eu não salvar de novo. Beleza. Quando eu abrir, no caso aqui eu já estou com o Word padrão. Então, clico 2 vezes eu abro. Para você editar,
Você tem que sempre vir aqui, ó. Isso vai valer tanto para aqui, para a plataforma ou no dia a dia. Você tem que vir aqui nessa barra amarela e habilitar edição. Se eu não habilitar, eu não consigo fazer nada no desenho, ó. Posso digitar, posso fazer o que for, ele não deixa. Agora, quando eu clico habilitar edição, aí agora ele liberou. Posso fazer o que eu quiser, ó. Se eu quiser sair digitando ali no canto, eu digito. Se eu quiser desenhar, eu desenho. Então tem que sempre liberar essa edição. Então eu abri lá. Deixa eu abrir de novo. Quero o arquivo. É esse aqui. Na verdade, nem é esse. Deve ser esse aqui, então. Beleza, mas vai ser basicamente isso aí. Exatamente. Aí você habilitou a edição, vai estar livre. Você clica aqui e digita seu texto, né? Que vai ser resposta 1, resposta 2, e aí vai embora. Importante também, quando for salvar, você clica aqui em arquivo, salvar como. Aqui eu já vou colocar no procurar, eu venho no meu desktop diretão, que é a área de trabalho, né? Depende muito. Eu coloco aqui, ó, SAP 2, aí eu vou colocar meu nome, né? Ou colocar respondida. Por que esse cuidado? Tem muita gente que vai lá e salva de novo, que cria 2 arquivos. Fica com 2 com nome muito parecido. Na hora de enviar, envia a folha resposta em branco. Isso tem Tá. demais. Então é bom Ok. colocar ali um respondida, ok, pronto, para facilitar na hora que você for enviar. Como são várias, você vai ter um em branco e muitas vezes você salva um outro já respondido. Confunde. Estou falando para você porque eu estava corrigindo antes de entrar na aula aqui, tinha muita gente que confundiu. Que é aluno que participa, que eu sei que fez igual a gente está tirando dúvida, e se você me enviar, eu vou ter convicção que você fez, né? E aí, quando você enviar, se você me envia em branco, eu vou lá, mando uma mensagem, ô, tá, veio em branco, provavelmente você enviou o arquivo errado. Então, estava tendo muito esse problema. Aí, esse é um cuidado que tem, eu coloca pronto, respondido, que facilita aí na organização. Valeu muito, professor. Valeu mesmo, porque eu estava apanhando muito nesse detalhe aí que o senhor está explicando aí agora. Eu estou sofrendo muito, porque a parte prática, como o senhor sabe, a gente desenvolve bem, mas chegou nessa parte Uhum. aí, a gente vai sofrer um pouco, mas a gente vai pegar aí com o tempo aí. Ah, show de bola. Se Obrigadão, hein? tiver a dúvida, estamos aqui para isso Valeu. mesmo. Evaldo, respondi a sua? Sim, respondeu. Show. Márcio, Cosme, Clécio, Caio, Pedro. Alguma dúvida também? Tudo certo? Clécio deu joia aí. Tudo certo, Cosme também. Pessoal, então, acabei passando um pouquinho do tempo aí, mas que já está virando rotina já. Quando consegue bater uma hora que é já é exceção, né? Mas foi por uma boa causa. Agradecer aí a presença de todo mundo. Desejar a todos boa semana, bons estudos. Fiquem com Deus. Ó, o Márcio levantou a mão. Márcio, fica à vontade, meu rei. Professor, rapidão. Sim, Para mim fazer isso que o senhor falou, eu tenho que pagar um aplicativo, é isso ou não? Como é que no é caso, isso? o Word, ele é do pacote Office. O Word aí, ele é pago para ter. Ah, tá. Só para E, mim entender, e o LibreOffice, ele é de graça, eu tenho certeza, o LibreOffice. por- Ele faz porque, às praticamente a mesma vezes, coisa. Ah, porque às vezes eu estou tentando, aí eu tenho que pagar, e eu não sei, por isso que às vezes eu não estou conseguindo. o pacote Office, sim. Muitas vezes o computador já vem com o Office e funciona por um bom tempo. Mas alguns, se não tiver, tem que fazer aquisição, tem que comprar. Tem, não poderia falar aqui gravado, mas tem craqueado, né? Que o pessoal Sim. craqueia a licença. As antigas, né? As mais novas já, como é por assinatura, já tem mais dificuldade para encontrar craqueado. Então as antigas, os Offices mais antigos, né? 2000, acho que o 19 foi o último antes de começar a ser assinatura, você consegue encontrar. Ou o LibreOffice, que também faz a maioria das funções que o Word faz. Muda um pouco dele é o formato, né? Geralmente quando você vai enviar, acho que é ODT, o do o Word é doc. Mas é só isso, dá para ter muitas funções, é muito similar. E ele atende bem também, eu já usei uma vez. Sim. Obrigado, senhor. O Pedro já deu um feedback aí que usa também o LibreOffice. Márcio, levanta a mão, fica à vontade, meu rei. Tá com o microfone mudo aí.
O Márcio mandou um tudo certo, levantou a mão. Só ficou com a mão levantada aí. Não é nada não, Márcio? Eu tenho uma dúvida. Não é nada não, só tentei colocar um joinha e não consegui. Excelente. O joia, boa pergunta. Vamos aqui no joia, então. Eu acho que aqui em reações, eu nunca reagi, mas você vem reagir e curtir. Acho que eu mando um joia agora para vocês, ó. Tem como mandar uma palma, uma gargalhada, e aí o levantar a mão aí tá chamando atenção, aí eu pauso. Show de bola. No meu eu tinha ido aí não reagir, só porque eu não tinha achado o joinha, entendeu? Não veio o Não tinha joia aparecido aí. a barra, agora apareceu. Eu falei, o Márcio esperou começar as considerações finais e ele levantou a mão, moço. Logo depois do tudo certo. Não, mas show de bola. Então, pessoal, agradecer novamente, né, presença de todo mundo. Se tiver dúvida aí, pode chamar no chat, na plataforma, tá bom? Bons estudos, com Deus e até nosso próximo web. Tchau, tchau, boa noite.